Oi, então hoje o meu grupo vai falar um pouquinho sobre a psicologia evolucionista. O meu grupo é formado pela Bianca, pela Luana, pela Malu e por mim, Mariana. Então, lá por volta da década de 1980, o clima acadêmico ele já tinha mudado. Ele deu margem ao aparecimento de várias disciplinas que abordavam o comportamento humano do ponto de vista da teoria da evolução, entre eles a psicologia evolucionista. Mas esse termo ele veio usado por diferentes pesquisadores, então a sua abrangência varia em função de quem a define. Alguns definem que a psicologia evolucionista ela é apenas usada para o estudo de processos mentais humanos, enquanto outros descrevem que como uma abordagem mais abrangente. A psicologia evolucionista ela é considerada como um dos mais importantes desenvolvimentos na área das ciências do comportamento nos últimos anos. E essa abordagem ela propõe que a mente humana ela funciona através de mecanismos psicológicos evoluídos. Então, que seriam características universais de nossa espécie, evocativos da mente ancestral no qual ela evoluiu. Então, esses mecanismos eles consistem em emoções, preferências e propensões. Eles são selecionados porque ajudaram nossos ancestrais a sobreviver lá antigamente, lá no passado. E uma vez que o ambiente moderno mudou radicalmente e rapidamente em relação àquele que seria o berço das nossas adaptações, a gente tem que perguntar se esses mecanismos ainda permanecem e se nossos comportamentos refletem essas adaptações passadas. A compreensão ampla do comportamento, como qualquer fenômeno biológico, se adentra às respostas de quatro questões, que são elas: causa imediata, desenvolvimento, história evolutiva e valor adaptativo. Então, dando continuidade no que a colega Mariana estava falando, a psicologia evolucionista ela não é feita somente por psicólogos, mas também por outros profissionais, como os biólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos e médicos. Lalande e Brown identificavam 6 abordagens que se propõem a estudar a mente e o comportamento humano do ponto de vista evolutivo, que é a sociobiologia, a ecologia comportamental humana, a psicologia evolucionista, a memória, a coevolução de genes cultural e a evolução cultural. A ideia que o comportamento humano está baseado em instintos, ela mostrou-se popular entre os psicólogos há 100 anos. Na atualidade, os psicólogos evolucionistas vêm postulando que o comportamento está fortemente influenciado por fatores hereditários e que os mesmos objetivam a ampliar a aptidão. Considera-se que o comportamento refere-se às respostas coordenadas por mecanismos internos ao organismo. Por essas perspectivas, os padrões comportamentais observados são indicativos dos mecanismos cognitivos subjacentes. Assim, entende-se que o comportamento como uma expressão da atividade do sistema nervoso, o que inclui não apenas as atividades motoras, mas a percepção, a ativação hormonal, os pensamentos e os sentimentos. Aqui a gente tem uma tabela para estar explicando a sociobiologia, a ecologia comportamental e a psicologia evolucionista. O nível de explicação na sociobiologia é o comportamento, na ecologia comportamental também é o comportamento e já na psicologia são mecanismos psicológicos. Os métodos utilizados nos testes na sociobiologia são múltiplos, com ênfase em etnografia. Na ecologia comportamental são informação, etnografia e quantitativa. Já na psicologia são múltiplos, com ênfase em questionários experimentais de laboratórios e dados demográficos. O comportamento é adaptativo na sociobiologia e na ecologia comportamental? Sim, já na psicologia nem sempre.
Deve-se levar em conta que as práticas de cuidados de uma família estão enraizadas na cultura de cada indivíduo. Mesmo havendo diferenças culturais, há sempre uma criação de vínculos com o seu criador, por conta da fragilidade que o recém-nascido possui. Por conta dessas questões, sempre há dúvidas na parte da autogênese, que seria o que é inato e o que é adquirido. Meu nome é Malu, eu vou falar sobre o comportamento inato. O comportamento inato é aquele que o ser já nasce sabendo, ele não precisa aprender, ele é instintivo. Um comportamento reconhecido como inato é aquele que sofre sob forte influência genética, ou seja, que não necessita de muita ou nenhuma prática através de experiências no ambiente para ser eficientemente expressado. Um comportamento inato normalmente representa uma resposta motora estereotipada e é o mais típico da espécie como um todo. Meu nome é Malu, eu vou falar. Comportamento aprendido. Por outro lado, o comportamento aprendido é um comportamento reconhecido como aprendido, aquele que vai sendo modificado e moldado ao longo do tempo, com base nas suas experiências, as quais o ser vai passando ao longo da vida. Aquele que o ser desenvolve ao longo da vida através de experiências ligadas ao ambiente. Konrad Lorenz foi, sem dúvida, um dos cientistas e pesquisadores mais importantes do século XX. Ele estudou, como nenhum outro cientista, o comportamento animal. Ele é conhecido como o pai da etologia, o que é precisamente a disciplina que estuda o comportamento animal. A sua pesquisa enriqueceu muito o que sabíamos sobre as leis da adaptação e sobrevivência. Lorenz observou, no século XX, que os filhotes de ganso seguiam a figura mais próxima, o que chamou de estampagem. Para ele, essa era a forma de aprender um período sensível. Influenciou o psicanalista John Bowlby para a elaboração da teoria do apego. Também no século XX, os analistas do comportamento Watson e Skinner focaram seus estudos no ambiente e nos processos de aprendizagem. A história evolutiva para eles impunha restrições na aprendizagem. Os behavioristas acreditam que o comportamento pode ser aprendido por meio de condicionamento, isto é, as condições do ambiente têm influência direta no comportamento do indivíduo ou do animal. Na década de 70, os etólogos e analistas do comportamento diziam que não existia instinto complementante, pronto e imutável ao nascer, e a aprendizagem estaria sempre sujeita a restrições do organismo. Então, dando continuidade, já em 1992, três estudiosos da Universidade de Santa Bárbara
eles propuseram um programa de pesquisa que chamaram de psicologia evolucionista. E nele eles partiam da ideia de que as características humanas atuais elas seriam adaptações resultantes da evolução da nossa espécie, ou seja, da filogênese. E a questão da evolução, das transformações embrionárias e pós-embrionárias pelas quais passa o organismo, passa o ser humano, elas foram deixadas de lado até 2001, quando outros estudiosos eles buscaram corrigir essa omissão, incluindo o desenvolvimento no estudo da psicologia à luz do pensamento evolucionista, o que eles chamaram de psicologia evolucionista do desenvolvimento. Então, eles consideraram que o ser ele se desenvolve atuando em seu meio, alterando e sofrendo alterações também nesse meio. E assim é visto que os bebês humanos eles já nascem, já exibem comportamentos e capacidades que vêm se desenvolvendo ao longo da gestação e que são essenciais para que seja estabelecido um vínculo com o cuidador e garantindo assim a sobrevivência. Ainda no início do século XX, acreditava-se que os recém-nascidos eles eram desprovidos de capacidades cognitivas e então apresentando apenas comportamentos reflexos. Por exemplo, para John Locke, a mente ao nascer ela poderia ser comparada a uma lousa em branco, a tal da tábula rasa, e assim o bebê iria ou o ser humano iria se tornando alguém através das suas experiências, dos estímulos, do contato com os outros e com o meio, mas chegaria a esse mundo totalmente cru. E William James, por exemplo, ele também acreditava que o bebê ele experienciava os estímulos sensoriais de forma confusa. Já Wundt, ele acreditava que não era necessário compreender os bebês para estudar a mente adulta. Foi apenas o Darwin, estudando seu filho e suas capacidades, que ele começou a compreender que a capacidade dos recém-nascidos era subestimada. Hoje em dia já existem diversos estudos demonstrando como os bebês possuem algumas capacidades cognitivas, como os sentidos deles são extremamente aguçados e até que eles são capazes de identificar melhor fonemas do que adultos.
E esses estudos recentes, eles mostram que os bebês eles são sociáveis desde o início. Eles são responsivos, adaptáveis, têm imensa capacidade de observar o seu entorno e aprender com o ambiente. E são essas as habilidades que favorecem as interações sociais e favorecem a formação de vínculos interpessoais indispensáveis para o desenvolvimento. A partir desse primeiro contato com a psicologia evolucionista, a gente pode dizer que, em síntese, o desenvolvimento humano ele é um processo essencialmente interativo, onde os aspectos culturais e biológicos eles se fundem e fica sendo difícil distinguir um do outro. Além do mais, desde cedo são observadas capacidades nos bebês que sugerem um entendimento tanto do mundo físico quanto do mundo social, sendo assim necessário refletir sobre o papel da ontogênese dentro do plano da filogênese para o desenvolvimento dessa nova perspectiva. Obrigada.